Era um estado assim, o maior pico de sobrepeso que eu cheguei da minha vida, né? A mulher, quando está acima do peso, é uma dor. É muita confusão mental, porque eu sou ligada à imagem, né? Devido à minha profissão. Então eu olhava e eu sentia que eu estava perdida. E eu acredito que é assim, você entra num modo que trava, né? Então é muito dolorido. Quando eu comecei o protocolo, eu percebi que eu voltei a ser a pessoa que eu era há algum tempo atrás, sabe? Eu prezo muito por felicidade, né? Instante. Não era por estética a minha dor. Era mais por não, não me reencontrar, sabe? Eu não sou perfeccionista, então assim, não era pela estética. Era mais por aqui, pela minha felicidade, que eu estava incomodada, sabe? E com o passar dos dias, eu percebi que eu voltei a ter alegria, disposição, comecei a ter mais insight quando foi desinflamando, porque quando a gente está nesse processo de sobrepeso, a tendência é a gente ficar comendo toda hora, então você fica inflamado mesmo, né? E a imagem fica distorcida no espelho. Eu sempre gostei muito de cor, desde esmalte, roupa, sapato. Quando eu entrei nesse período de sobrepeso, eu comecei a usar só preto. Isso começou a chamar minha atenção, porque quando eu ia escolher um look, eu só ia no preto. E quando eu encontrava alguém que me conheceu nessa fase do colorido e tal, falava assim: nossa, Cláudia, como você tá diferente. Então eu acredito que eu remeti a dor que eu sentia na escolha do look. Em relação quando eu e meu esposo se encontram, né? Eu não me sentia feia em momento algum. Uma porque ele também estava sobrepeso, né? Então assim, a minha imagem dele ficava até em equilíbrio. Os dois estavam acima do peso, né? Então assim, eu não me sentia, ele tá bonitão e eu tô feia, sabe? Não, tá tudo igual. Eu penso assim que você tem que encontrar um propósito real mesmo para você falar, eu vou mudar. No meu caso, eu decidi essa transformação, eu tinha passado por uma quebra financeira e uma quebra emocional. Eu tinha que me levantar. E quando eu procurei o Dr. Eduardo, na primeira consulta que eu contei para ele que eu era personal, que ele foi direto e reto comigo e me mostrou na tela a minha situação, começou a aparecer imagens na minha mente, tipo assim, meu Deus, aonde eu cheguei? Porque eu sempre fui ativa. E essa época que eu fui no Dr. Eduardo, eu parei com tudo. Eu não caminhava mais, não tinha força. Não tinha força, nem vontade de ir também. Eu acho que eu me fechei, porque é do meu psique mesmo. Quando eu estou com algum problema, eu me recolhi. E ele foi bem direto comigo, que não teria como eu atender personal com aquele corpo. Foi passando o tempo. Hoje, depois de 6 meses que a gente iniciou o protocolo, eu acho que foi a coisa melhor do mundo eu ter ido no meu pico de gordura. Porque quando uma cliente me procura hoje, eu sei a real dor dela. Então eu faço uma conexão com ela, me coloco no lugar dela, né? Então é mais fácil de eu auxiliar. E quando a pessoa nunca passou por aquilo, ela pode ter uma compaixão pela outra. Mas sentir na pele é diferente da compaixão. E não é fácil você voltar. Teve dias que eu chorei e como eu relatei, vai saindo a gordura, você vai voltando, vai erguendo o peito. E eu sempre fui ativa, só que eu não praticava musculação. Certo, eu ia na academia porque eu trabalhava com venda estrategicamente para me captar cliente, mas eu sempre fui ativa, sabe? O tempo da loja, eu me refiro. Quando eu comecei a executar a musculação por causa do Dr. Eduardo, que ele falou, é musculação, eu vi que eu fui criando mais força para mim começar a levantar. É uma força interna pro externo mesmo. E hoje eu acredito que uma pessoa que está passando por um problema emocional, tanto de saúde, se levanta com a musculação. Porque se a pessoa consegue se vencer todo dia de ir lá e executar o treino
ou ter um auxiliar, ela vence qualquer coisa na vida. Eu acho que toda mulher tem momentos da vida que se perde. Algumas são quando ganha neném e não consegue se encontrar. Algumas são, como eu, uma quebra financeira emocionalmente. Outras é por causa de relacionamento abusivo. Hoje eu aconselho todo mundo mesmo, parar algum momento, se olhar, ver se essa imagem que você está vendo no espelho tá fazendo sentido para você, se a profissão que você está atuando é o que está fazendo, se você está no seu propósito, é um conjunto, sabe? E quando a gente tem pessoas que a gente pode pegar a mão, igual o Dr. Eduardo, que rasgou o verbo para mim, né? É muito mais fácil. Então, investir em nós mesmos, eu acho que é a melhor solução, tanto no corpo como no conhecimento. E depois a gente começa a investir em looks, em bens materiais, porque se eu estou bem, eu consigo levar tudo: profissão, marido, filho. Agora, se a mulher não estiver bem, a casa cai, é a família desestrutura. E às vezes a gente fica muito cuidando do outro e se perde. E isso dói. Aí você começa a entrar numa comparação. Ah, porque eu tô vendo ali no Instagram, que hoje é um assunto que dá muito conflito, né? E tudo tem sua hora. Mas o que é mais importante mesmo é a gente se amar, se cuidar e ver o corpo da gente como um templo mesmo. Porque se eu tenho saúde física, a minha mental também vai ser boa. É um conjunto e tudo flui depois. A mulher, quando ela começa a se olhar dessa maneira que eu ressalto, ela consegue tudo. Tudo que ela quiser. Até ajudar as amigas delas. E o Dr. Eduardo, ele é bem claro, ele é bem direto, ele não poupa a situação. Para mim, foi a melhor decisão que eu tive.